Não dependa da plateia, seja ela quem for, para realizar os seus sonhos. Não espere o apoio ou aplauso das pessoas ao seu redor, seja a tua família, seja os seus amigos, porque muitas vezes você não vai ter. E não é uma coisa que admira, porque esse sistema, ele foi condicionado a não querer muito da vida, não esperar muito das coisas, a aceitar qualquer coisa. E muitos que vivem dessa maneira, dentro dessa bolha, no fundo, esperam que a gente também seja como eles. Quando você começa a despertar, a sonhar grande, a querer conquistar coisas maiores, né? Querer sair dessa mediocridade, geralmente essas pessoas que estão dentro dessa bolha cômoda, elas não vão te apoiar, não vão te incentivar. E o maior erro das pessoas é acreditar que elas precisam desse aplauso, elas precisam da validação das pessoas para continuar. Só vão continuar se tiver alguém olhando, se tiver alguém aplaudindo, elogiando, curtindo. Mas eu preciso deixar aqui uma verdade dura e realista que eu tive que aprender na marra. Você vai dar os seus maiores passos quando você entender que quem precisa incentivar, quem precisa te apoiar é você mesmo. E muitas vezes isso vai acontecer em silêncio. Então, se você está tentando sair do buraco, se você quer uma coisa nova para sua vida, tá? Aqueles sonhos que estavam mortos lá atrás e você finalmente está sonhando novamente, quer conquistar as coisas, você precisa entender que você só vai conquistar isso sozinho. Só você e Deus. O sonho, ele não é um show. As pessoas, elas não são obrigadas a ver o seu sonho, a entender o seu sonho, a aplaudir porque você está sonhando. Não. Imagine naquela pessoa que você admire. Pense aí em alguma pessoa que você admire, sei lá, seja um cantor, um artista, um atleta, Jesus. Pense nessa pessoa. Essa pessoa, você admira ela, você pensa, eu gostaria de seguir os passos dessa pessoa, porque ela alcançou coisas que eu também quero alcançar. Então geralmente você vê as qualidades, né, dessa pessoa, você vê as coisas que ela fez de bom para poder estar ali. Mas você vê o topo da montanha. Você não vê a subida que essa pessoa teve que alcançar. Tá? Toda a dor que ela teve, toda a dificuldade, toda a disciplina que não é fácil, todo o hábito que ela teve que ter para chegar lá. E por que a gente não vê isso? Porque a subida, ela é solitária e não precisou da validação de ninguém para ser continuada. Jesus mesmo é uma prova. Ele foi o homem mais inteligente que pisou nessa terra. Ele tinha uma inteligência emocional muito grande, ele nos ensinou coisas muito importantes, coisas que as pessoas lá da época não conseguiam compreender. E ele foi humilhado, ele foi rejeitado, as pessoas desacreditavam dele, ele não foi aplaudido. Pelo contrário, tá? Então, muitas dessas pessoas que a gente vê e admira, no início, provavelmente também foram vaiadas, muitas pessoas não entendiam elas, não entendiam o sonho delas. E é assim, a vida é assim. E como Jesus, ele não dependeu das pessoas, não dependeu da validação das pessoas, de nada. Por quê? Porque ele tinha um propósito e o propósito dele era firmado em algo sólido. E ele não dependia de nada disso. Ele só dependia da aprovação de Deus. Então, um sonho, um propósito com disciplina, não tem como ser abalado. E uma coisa que é importante a gente analisar é quando a gente depende de validação para seguir em frente. Se estiver aplaudindo, eu vou continuar. Se não tiver, se tiver haters, se tiver pessoas criticando ou dizendo que a gente é louco, eu vou parar. Isso é muito perigoso, porque a gente está dando um poder precioso na mão de outras pessoas, que é o poder da nossa escolha, o poder do nosso eu, sabe? Um poder que Deus deu para cada um. Então a gente está dando isso de bandeja. Então não dependa da plateia. Se você está tentando empreender, se você é uma pessoa que está querendo sair do CLT, tá? É uma pessoa que quer, sei lá, vender na rua, se você quer abrir um canal no YouTube, se você quer viajar ao mundo, sei lá qual é o seu sonho. Continue. Se você vê que, não, mas ninguém tá me apoiando, tá todo mundo criticando, tão falando que eu sou louco. Não, você não depende disso. Continue, você vai chegar lá, você vai conseguir. E isso vai depender de você e não das outras pessoas. E isso é muito bom quando a gente entende e compreende isso de verdade.
E é um alívio, se torna um alívio. Então, quando você compreender isso, você tem que agradecer a Deus, porque já pensou a gente depender das pessoas para poder seguir em frente? E geralmente essas pessoas que te chamam de louco, que não vai dar certo, que tá errado, essas pessoas, elas só estão falando o que tá dentro delas. Elas têm medo. Muitas das vezes elas têm medo do novo, de encarar uma coisa diferente. Você não. Você é uma pessoa, se você tem um sonho, é porque você é muito corajoso. Dá um passo a mais nesse sonho, mostra que você é seguro de si, que você sabe o que você quer. E você consegue avançar independente das outras pessoas. Então, agradeça a Deus por esse poder de escolha e escolha seguir o seu sonho independente de qualquer pessoa. Tá bom?